Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão é o sexto estado com maior número de assassinatos de pessoas trans no Brasil. Corpo de Bombeiros vistoria casarões do Centro Histórico de São Luís como medida preventiva por conta do período chuvoso. Flagrante mostra esgoto de prédio comercial sendo despejado no mar da Ponta da Areia. Já está disponível o resultado da chamada regular de aprovados na UFMA pelo SISU 2026. E confira uma entrevista com o escritor Cidinho Marques, que lança novo livro hoje, o livro Entre Estrelas e Liberdade. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 29 de janeiro, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. Um homem foi preso por contratar duas pessoas para estuprar a ex-esposa na cidade de São João do Paraíso. Segundo investigações da Polícia Civil, o suspeito teria submetido a vítima à violência extrema enquanto assistia ao abuso sexual. A polícia realizou a prisão do homem, que não foi identificado, e segue na busca dos outros envolvidos no crime. Na manhã desta quinta-feira, um despejo irregular de esgoto foi localizado partindo de um prédio comercial na Ponta da Areia, em São Luís. A Caema informou que enviou uma equipe para realizar um diagnóstico do sistema de esgoto do prédio. Em nota, o edifício informou que possui um sistema regular de esgoto, que vai realizar uma vistoria preventiva até a sexta-feira desta semana. Drones reforçam a busca pelas crianças desaparecidas no povoado de São João dos Pretos, na cidade de Bacabal. Novas imagens mostram o trabalho da Força Tarefa, com o uso dos equipamentos que permitem visão ampliada da região. Cães farejadores também continuam na área de mata para rastrear Agatha Isabelle e Alain Michael. Os irmãos estão desaparecidos desde o dia 4 de janeiro. O Maranhão é o sexto estado com maior número de assassinatos de pessoas trans no Brasil. Os dados são da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Hoje é o Dia da Visibilidade Trans. A data marca a luta pelo fim da violência e da discriminação. Vamos saber mais informações agora com o repórter John Rayen. Olá, boa tarde. Hoje é uma data que chama a atenção para a luta por direitos, respeito e dignidade, mas também para uma realidade dura. Mesmo com a redução dos números, o Brasil segue liderando o ranking mundial de assassinatos de pessoas trans e travestis. Em 2025 foram 80 mortes registradas, segundo a ANTRA. E para falar sobre esse cenário, conversamos com a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena. É muito importante que políticas de combate à discriminação aconteçam. A gente sabe que a transfobia é uma realidade e que a gente precisa cada vez mais conscientizar que ninguém tem nada a ver com a orientação sexual da outra pessoa. Tem que respeitar e tem que ter direito a acessar todas as informações, todos os serviços, inclusive, embora seja um entendimento recente do Judiciário, desde sempre a Casa da Mulher Brasileira atende mulheres trans, vítimas de violência doméstica, que infelizmente acabam também por não denunciar. E a diretora da Casa da Mulher Brasileira também falou de como a população e as pessoas trans e travestis podem fazer denúncias de forma segura. Claro que a gente está num caminho ainda muito distante, mas a gente precisa garantir que não seja nenhuma condição de orientação sexual, de raça, né, de etnia, não seja nada disso que delimite a nossa atuação na sociedade. Então, quando a gente tem um dia específico para isso, é um dia de se levantar para dizer que é uma população que precisa ter todos os seus direitos respeitados. É isso aí. Fica claro que falar de visibilidade é também falar de direitos, de proteção e também de políticas públicas. São essas informações e eu volto com você. Obrigada, John. E o período chuvoso acende vários alertas no estado.
Problemas com o lixo nas ruas que causam alagamentos, pessoas que moram em áreas com riscos de deslizamento de terra. E no Centro Histórico de São Luís, os casarões que sofrem com a falta de preservação, de conservação e podem desabar. Como medida protetiva, o Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria nesses casarões aqui da capital maranhense. Nas paredes que guardam anos de história, o tempo deixa marcas visíveis. Os casarões seculares são constantemente vistoriados para evitar desabamentos. E com a chegada das chuvas, a preocupação aumenta. Nós temos dentro da Defesa Civil uma equipe, várias equipes na verdade, capacitada para fazer essas vistorias. Geralmente essas demandas ela vem do Ministério Público, ela vem do Tribunal de Justiça, mas muitas vezes vem também do próprio proprietário, vem dos vizinhos, que vê ali que a edificação está com algum tipo de problema e aquela estrutura pode colapsar e machucar alguém. Então, a partir daí, é encaminhado uma equipe para lá para fazer as devidas providências. Na última vistoria feita pela Defesa Civil, foram identificados cerca de 78 casarões com riscos estruturais. Entre os principais problemas estão infiltração, umidade, degradação de estruturas de madeira, falta de manutenção e reformas inadequadas. Assim que são identificadas as irregularidades, os proprietários são notificados e fica a cargo da Prefeitura mapear os riscos, prestar auxílio à população e, em caso de descumprimento, encaminhar a situação à Justiça. O entrave hoje é identificar os proprietários desses casarões, dos particulares. Muitos deles não moram aqui, ou são casarões abandonados ou invadidos. Então tem esse problema de identificar e dar a eles o nosso parecer das necessidades que precisam ser reparadas daquele casarão. Com relação àqueles que estão assistidos pelo poder público, aí cabe a eles, como o IFAM, o próprio governo do estado, tem trabalhado no sentido de fazer a manutenção nesses casarões, de tirar eles da situação de risco de desabamento. A ação também busca conscientizar sobre a importância da preservação do patrimônio. Em abril do ano passado, parte de um casarão desabou no cruzamento entre a Rua das Hortas e da Rua Viana Vaz. A família que vivia no local foi retirada. Ninguém ficou ferido. Já em junho de 2024, um casarão na Rua do Giz desabou nas proximidades do Convento das Mercês. 2 carros foram atingidos. A construção estava escorada por uma estrutura de madeira que não suportou o peso das paredes e todo o casarão veio abaixo. No período chuvoso, intensifica essas vistorias, nós temos equipe de prontidão na Defesa Civil. Além das equipes da Defesa Civil, tem também as guarnições do Corpo de Bombeiros, que no segundo momento eles devem atuar, que é na parte de salvamento, de busca, atendimento se tiver algum ferido, algum tipo de situação dessa aí. Mais do que prédios antigos, os casarões abrigam memórias e a identidade de uma cidade inteira. Preservar o hoje é também proteger o amanhã. Exatamente. E hoje foi divulgado o resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada, que utiliza notas do Enem para selecionar estudantes para as vagas em universidades públicas do Brasil. A Universidade Federal do Maranhão oferece 6.098 vagas no processo seletivo para os 96 cursos de graduação de 9 campos aqui da instituição. O repórter Ricardo Miranda tem as informações para a gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Ana, e a você que nos acompanha pelo JTV UFMA. É isso mesmo. E para conferir o resultado do SISU 2026, o candidato deve acessar o site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com login e senha cadastrados no ato da inscrição. Divulgados os resultados, aí sim os candidatos selecionados, tanto na lista de espera como na chamada regular, poderão realizar a matrícula de acordo com o cronograma e regras estabelecidas por cada instituto ou universidade. Então, datas, como deve ser feita essa matrícula, se é presencial ou online, e a documentação exigida são definidas por cada instituição. Aqui na UFMA, por exemplo, os candidatos convocados na chamada regular devem enviar os documentos entre os dias 2 e 6 de fevereiro. Já para manifestar o interesse na lista de espera, o prazo começa hoje, quinta-feira, e segue até o dia 2 de fevereiro. Os 2 processos são feitos exclusivamente de forma online pelo portal padrão.ufma.br. Ana, essas são as informações de hoje. Volto com você.
Obrigada, Ricardo. E a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, adiou para a próxima segunda-feira a divulgação do resultado do processo seletivo de acesso à educação superior, PAS 2026. O motivo do adiamento não foi divulgado pela universidade. Ao todo estão sendo ofertadas 5.980 vagas. O vestibular dá acesso aos cursos superiores da UEMA e também da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, a UEMA Sul. O resultado do PAS 2026 estará disponível nos canais oficiais da UEMA com a divulgação da lista de classificados. Mais informações você encontra no site da UEMA. E a UFMA realizou um minicurso voltado ao debate de metodologias de avaliação e ciência cidadã aplicadas ao estudo de impacto social. As metodologias de avaliação, ciência cidadã e análise social aplicadas aos estudos de impacto social são abordadas neste minicurso, realizado no auditório Sérgio Ferretti, na cidade universitária. A programação faz parte de ações de internacionalização, do fortalecimento de parcerias acadêmicas e do avanço da produção científica. Esse programa ele é vinculado ao Prodema, Doutorado em Rede, com o apoio de outros programas de pós-graduação, como Saúde e Ambiente, o PGCult, e a ideia é aproximar uma metodologia que é muito importante nos estudos sociais e ambientais da Espanha, que chama metodologia de impactos sociais. Então a ideia é não só apenas uma parte teórica, a gente já esteve em Turiaçu, nas ilhas, vendo os impactos das mudanças climáticas no ambiente insular com as comunidades pesqueiras. Estivemos no Parque Estadual do Bacanga e no Maracanã também observando as agendas sociais e vamos a Barreirinhas. Estamos nessas 2 semanas em uma imersão com pesquisadores da Universidade de Alicante, na Espanha, que estão debatendo conosco a transferência de metodologias de avaliação de impacto social. Na semana passada estivemos no litoral amazônico do Maranhão, fazendo uma articulação com a comunidade para avaliar esses efeitos das mudanças climáticas na perspectiva de comunidades pesqueiras, comunidades ribeirinhas, para que possamos, a partir dessa experiência, enxergar quais são os eixos estratégicos para as elaborações dos planos de adaptação climática do litoral do Brasil. Para este pesquisador da Universidade de Alicante, na Espanha, o evento representa uma estratégia importante ao integrar a dimensão social ao planejamento ambiental. Creemos que el curso es importante porque permite conectar la parte sociológica de generación de conocimientos colectivos con la solución de problemáticas ambientales, considerando constantemente los efectos que producen esos planeamientos sobre las comunidades humanas. E até amanhã seguem abertas as inscrições para o Concurso Nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSE, para a contratação de profissionais médicos em diversas especialidades. Ao todo, estão previstas 150 vagas distribuídas em 96 especialidades. As inscrições estão sendo feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas. Os aprovados vão atuar nos hospitais universitários federais administrados pela estatal. No Hospital Universitário da UFMA, o concurso será destinado à formação de cadastro de reserva. Mais informações você também encontra no site da Fundação que está organizando o concurso e também no site da UFMA. Como um incentivo ao hábito da leitura e à formação de novos leitores, a Biblioteca Pública Benedito Leite realizou uma homenagem para os leitores que mais frequentam o local. Foram homenageados adultos e crianças. Em tempos de telas rápidas e leituras apressadas, um gesto simples ganha destaque: a dedicação em ler livros. A Biblioteca Pública Benedito Leite certificou leitores que mais se dedicaram às páginas dos livros ao longo de 2025. Nesse reconhecimento, a Josiane ficou em primeiro lugar. Eu acho muito legal essa homenagem porque incentiva não só as crianças, mas os pais também a vir num lugar desse tão especial que nos proporciona conhecer novas histórias, novos conhecimentos, aprender novas leituras e visões de mundo. A iniciativa valoriza o vínculo entre leitores e a biblioteca, um ponto de encontro para quem busca sair da rotina com mais conhecimento, acolhimento
e imaginação. Cada leitor que está aqui hoje, não apenas esses que estão sendo homenageados, mas todos os leitores que frequentam aqui a biblioteca, eles dão vida aos livros. E isso fortalece o hábito de leitura e reafirma a biblioteca enquanto espaço de acesso à cultura e à educação. Mais que um prédio histórico, para Josiane, a biblioteca é um espaço para novas descobertas, onde cada livro é um caminho de novas possibilidades. Esse espaço aqui é fantástico, é bem agradável, bem acolhedor, geralmente tem bastante novidades. Então eu sempre incentivo o meu filho e minha sobrinha e meu sobrinho a lerem livros daqui e também quando tem eventos virem aqui. Estantes cheias de histórias que lembram, em cada livro lido, ao mundo inteiro esperando ser descoberto. Em primeiro lugar, parabéns, tá? Legal, muito bom. Uma ótima homenagem e incentivo aos novos leitores também. A seguir, vamos continuar falando sobre leitura. Tem entrevista aqui no nosso estúdio com o escritor e professor Cidinho Marques, que lança novo livro hoje à noite. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com entrevista. O professor e escritor Cidinho Marques apresenta hoje à noite a sua nova obra em lançamento na livraria Espaço Cultura MEI. É o livro Entre Estrelas e Tempestades. E ele conversa com a jornalista Luísa Rabelo sobre o processo criativo e os temas abordados no livro. Em meio à correria, ao excesso de informações e à sensação de estar sempre atrasado, muitas pessoas se sentem perdidas e cansadas, mesmo sem saber exatamente o porquê. O livro Entre Estrelas e Tempestades propõe uma pausa. Com uma escrita reflexiva, Cidinho Marques, autor da obra, discorre sobre temas pertinentes ao ser humano. E ele é meu convidado de hoje do Sala de Entrevista. Cidinho, é um prazer tê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Eu sempre disse, como falei para você antes da entrevista, que essa é a minha casa, porque me graduei, me pós-graduei, fiz mestrado aqui na UFMA. E a TV UFMA é também minha casa, porque eu já estive aqui várias vezes. É uma satisfação muito grande, Luísa, estar aqui com você e com o público da TV UFMA. Perfeito. Para a gente começar, a gente fala um pouquinho sobre essa obra que vai ser lançada logo mais, mas eu queria saber quais são esses sentimentos inerentes ao ser humano e que você aborda durante o livro. Olha, isso daria mais que uma entrevista, mas de qualquer forma eu vou tentar resumir. O nome original não seria Entre Estrelas e Tempestades. O nome original seria Quo Vadis, para onde aponta a sua bússola. Porque acho que esse título diria por si só mais coisas. Só que a editora não achou que o título estaria, digamos assim, comercialmente falando, muito adequado. E então nós trabalhamos e propusemos, chegamos à conclusão, por sugestão nossa, a editora, que Entre Estrelas e Tempestades ficaria mais palatável para o lançamento. Mas o Quo Vadis, para onde aponta a sua bússola, por isso que eu estou chamando a esse título antigo, esse primeiro título, porque ele diria duas coisas. Quo Vadis é uma figura bíblica, não é? Quando São Pedro, fugindo de Roma depois da perseguição dos cristãos, teria encontrado com Cristo, com Jesus, que perguntou Quo Vadis, para onde você vai? E ele falou assim, eu estou fugindo, que eles estão lá me procurando, me caçando lá em Roma. E Jesus e perguntou para Jesus, e o Senhor, para onde vai? E ele respondeu, estou voltando então nesse caso para Roma, porque a minha ida não fez sentido, já que você não está ficando lá. E aí Pedro teria desistido e voltado para Roma para cumprir a sua saga, que era de segurar, né, a sua defesa do cristianismo. Então, o Quo Vadis é para onde vais. Em outras palavras, qual é o sentido de sua vida. E o subtítulo, que é para onde aponta a sua bússola, é justamente a crítica que eu faço de maneira até ferrenha no livro, de que nós estamos passando, a humanidade como um todo,
está passando por uma fase extremamente clara, bem evidente, de turbulência no que diz respeito à falta de sentido. O Viktor Frankl, que é um dos autores que eu me baseio neste livro, ele diz que nós estamos atravessando uma verdadeira fase de vazio existencial. Quer dizer, ele já dizia isso antes, né, porque ele já faleceu, mas ele já dizia isso antes lá nos campos de concentração. Então, os sentimentos, as informações, as provocações. O livro é muito provocativo. Tanto é que no final de cada capítulo tem 5 a 6 perguntas de reflexão bem provocativas, que é para, digamos assim, cutucar as pessoas a se perguntarem: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito? Não é quais são as metas, né? E isso levanta uma série de questionamentos para cada pessoa que for ler. E aí você usa uma estrela como metáfora, né? Por que dessa estrela e como é que ela guia, então, as páginas desse livro? Excelente pergunta, fico muito feliz, porque me dá a chance de falar da Tramontana, que, na verdade, lá na minha época de ginásio, naquela época chamava-se ginásio, hoje é Fundamental Maior, naquela época, a minha primeira redação nesse ginásio foi a Tramontina. Naquela época chamava-se, por alguma razão, de Tramontina, né? Que, na verdade, o nome verdadeiro é Tramontana. A Tramontana era a estrela, ainda é a estrela, que guiava e que guia os navegantes. Hoje, quem guia os navegantes são as bússolas. Naquela época não havia bússola, então essa estrela estava sempre lá. Tramontana, que talvez signifique atrás das montanhas, né? Ou seja, sempre acima das montanhas se consegue ver. Então, essa estrela eu deixo por conta do leitor. Porque pode ser muito bem a sua maior motivação da vida, pode ser a sua crença em Deus, pode ser a sua crença em si mesmo, pode ser o que a pessoa aprendeu durante a vida. E por isso que é chamado de Tramontana, entre estrelas e tempestades, porque a Tramontana é uma estrela, e ela existe, e tempestades porque a gente se perde justamente quando está navegando, a gente se perde do sentido quando está em tempestade, em turbulência. Só que as duas coisas andam juntas, Luísa. Se você tem uma tramontana, se você tem um sentido de vida, se você tem uma inspiração, se você tem uma luz, um caminho que te guia, você termina atravessando as turbulências, primeiro, sem se perder, e segundo, sem se desesperar. Não que não haja sofrimento, medos, a gente sempre vai ter sofrimentos e vai ter medos. Mas quando você tem uma luz que te guia, né, em profundidade, eu até diria que essa luz é o nosso Criador, né, é a existência, é o universo, é Deus, como quer que você queira chamar. Mas a verdade é que quando nós temos esse horizonte, a gente realmente consegue viver com mais coragem, mais disposição e, sobretudo, sem adoecimento mental. E aí, qual é a mensagem que você quer deixar, então, na verdade, que esses leitores terão ao final dessa obra? Que se questionem, né? O livro, como eu falei para você e para os seus telespectadores, o livro faz uma provocação muito grande. A mensagem que eu quero deixar é que se deixem questionar. Que talvez a coisa mais importante de cada capítulo não seja nem talvez o texto, não é? O texto é recheado de filósofos, de pensadores ainda do século passado, inclusive milenares, né? Mas e são bons os textos, modéstia à parte. Mas as perguntas que estão no fim é que, na verdade, são a verdadeira didática. E a minha mensagem é que, ao ler cada capítulo, você se deixe levar pelas perguntas e, olha, use um certo tempo para tentar respondê-las. Note que eu falei tentar respondê-las, porque isso aqui não se trata de uma aula, o livro não se trata de uma prova que você vai fazer, trata-se de uma provocação para que você resgate a inspiração para uma vida mais plena, coisa que com certeza está faltando na sociedade contemporânea. Você falou uma coisa no começo da entrevista que daria muito mais do que uma entrevista, eu tenho que concordar com você, viu? É um assunto bem pertinente, como eu comecei falando, um assunto que gera muito interesse, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu queria que você deixasse para os nossos telespectadores o convite para esse lançamento que acontece hoje, Cidinho. Não só deixo para os leitores o convite, como também trouxe para você e para o seu programa um exemplar.
embora não tenha sido lançado ainda, mas vocês merecem. Vai ser lançado hoje, às 18 horas, na livraria MEI, que é a Associação Maranhense dos Escritores Independentes. Eu sempre começo o lançamento por lá, para prestigiar, né, a nossa livraria, o movimento que eles fazem em prol da literatura maranhense. Então vai ser lançado hoje, às 18 horas, todos estão convidados, terei a imensa honra de recebê-los e recebê-las lá, inclusive vocês da TV UFMA. E queria passar às suas mãos, então, o primeiro exemplar. Obrigada, Cidinha. A gente deseja muita sorte para você. Quando lançar outros livros, o espaço está sempre aberto. Muito obrigada. Pode aguardar, vou lançar outros. Eu conversei com Cidinho Marques, autor do livro Entre Estrelas e Tempestades. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada ao professor Cidinho. Sucesso com o novo livro e retorne sempre aqui à TV UFMA, que é a sua casa. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18 horas. Uma ótima quinta-feira para você.